Abel chorando, absurdo com o Flamengo. Emerson Royal tem atuação muito criticada por torcedores. E as últimas notícias do Mengão você vai conferir a partir de agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu canal de notícias do Flamengo. Eu estou chegando depois de um empate com sabor de vitória para você ficar informado de tudo que acontece no Mengão. Eu peço a você, meus amigos e minhas amigas, para deixar o like nesse vídeo, que é muito importante. Se você gosta aqui do nosso trabalho, se você está feliz com a vitória do Mengão, para você ajudar o nosso trabalho, deixa aqui o like, se inscreve no canal também, que é de suma importância você fazer essas duas coisas, tá certo, galera? Bom, vamos agora para as últimas notícias do Flamengo. Eu vou direto e reto, perdão, pessoal, falar sobre a coletiva do Abel Ferreira. Ontem o Palmeiras perdeu de virada, mais uma derrota do Palmeiras, de virada para o Grêmio. E o Abel Ferreira, como todo mundo sabe, é um rapaz que fala muito, é um técnico que é um bom técnico, só para deixar isso claro, é um bom técnico, só que ele fala demais, ele fala assim umas atrocidades, parece que ele vive em um mundo paralelo. Ele foi para a coletiva de imprensa falar que o Palmeiras não é que ele falou isso, mas ele deixou em outras palavras que o Palmeiras não ganhou o Campeonato Brasileiro porque foi muito prejudicado pela arbitragem. Ele disse que depois daquela partida contra o São Paulo, que o São Paulo foi muito prejudicado pela arbitragem, que teve um pênalti não marcado, que teve a expulsão do Andreas Pereira que não foi expulso. Ele disse que depois daquele jogo foram criados narrativas e que depois daquele jogo o Palmeiras foi muito prejudicado pela arbitragem. É um brincalhão, né, um rapaz desse? É um brincalhão mesmo. E só para lembrar, minha filha, depois daquele jogo, o Gustavo Gomes, na partida contra o Cruzeiro, dentro do Allianz Parque, deu uma entrada no jogador do Cruzeiro, o Wanderson, que o jogador teve que sair do jogo porque ele se machucou. E está até agora se recuperando de lesão por conta da entrada do Gustavo Gomes, e o árbitro deu apenas cartão amarelo. Então, depois daquele jogo contra o São Paulo, o Palmeiras não foi beneficiado, né? Brincadeira. E é um absurdo com o Flamengo. Sabe por que é um absurdo com o Flamengo? Porque ele deixa entender, ele passa o recado que o Palmeiras não ganhou o Campeonato Brasileiro porque o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem. Então o Flamengo não tem méritos, né, Abel Ferreira? Não tem méritos. E um detalhe, o Palmeiras não ganhou o campeonato porque foi muito incompetente. Nos últimos jogos, o Palmeiras empatou com o Vitória dentro de casa, o Palmeiras empatou com o Fluminense dentro de casa, perdeu para o Mirassol, perdeu para o Santos e ontem, quinta-feira, perdeu de virada para a equipe do Grêmio. Então, o Palmeiras não ganhou o campeonato por conta da sua incompetência, sua e também dos seus jogadores. Bora aproveitar e mudar de assunto, deixa eu falar sobre o Emerson Royal, porque assim, galera, o Emerson Royal, ele chegou já no Flamengo já com uma desconfiança de parte da torcida, né? Muita gente ficou ali com o pé atrás e tudo mais. Quando ele chegou, ele fez até boas partidas, eu vi a torcida paciente por conta daquela questão de adaptação e tudo mais. Porém, depois do jogo contra o Atlético, a torcida assim perdeu a paciência com o Emerson Royal. Muitas críticas ao Emerson Royal, porque realmente ele fez uma partida assim tenebrosa contra o Atlético Mineiro. Muito, mas muito ruim mesmo. Eu sinto o Emerson Royal sem confiança. Eu acho que o Emerson Royal está sem confiança. Um exemplo claro, toda a bola que ele pegava, ele tocava para o lado ou ele tocava para trás. Ele dominava a bola, olhava para frente, às vezes tinha até uma opção de dar mais um passe em profundidade, ele tocava para o lado ou ele tocava para trás. Está claro que isso demonstra que ele está sem confiança alguma. O jogador está sem confiança. E você sabe, o jogador sem confiança não rende. Até para você no trabalho, na sua vida, você tem que ter confiança para fazer qualquer coisa. E no futebol não é diferente. Acho que ele está muito sem confiança. O Felipe Luiz foi até perguntado sobre a atuação do Emerson Royal. Ele falou que o Emerson Royal tem que sim melhorar, mas também elogiou o jogador. Enfim, acho que o Flamengo tem que ter paciência. A torcida tem que ter paciência. Não é o momento aí de pegar um jogador e crucificar, porque esse jogador pode estar muito provavelmente na final da Copa Libertadores, sendo titular ou entrando no decorrer da partida. Então, tem que passar a confiança para ele, apoiar, e eu acho que o Emerson Royal é bom jogador, não é um Cafu, não é um Wesley, mas é um bom jogador, acho que pode sim ajudar o Flamengo no decorrer
aí desse ano, tá certo, galera? E falar também sobre o Bruno Henrique, porque é uma coisa assim espetacular, galera. É impressionante o quanto ele gosta de jogo grande, né? O jogo tava enrascado e tudo mais. Depois do ótimo passe do Danilo, que fez uma boa partida, o Bruno Henrique subiu e empatou o jogo para o Flamengo. E detalhe, antes de eu me esqueça, o Felipe Luiz improvisou o Alacian de centroavante. E é claro que não ia dar certo, galera. O Alacian, ele já é limitado tecnicamente jogando na posição dele, que é de ataque pelas beiradas. Ele já é limitado jogando nessa posição. Agora tu bota o Alacian fora de posição, jogando de costas para o zagueiro, não vai dar, não vai dar. Tendo o Juninho no banco, coloca o cara para jogar, pode colocar o Bruno Henrique no segundo tempo, como colocou, pode, mas dá oportunidade para o Juninho. Mas está claro que o Felipe Luiz não gosta do Juninho, só vai usar o Juninho mesmo, no caso, na coisa assim, especial, uma sessão assim, extraordinária. Ó, não dá pro Ayrton Lucas jogar mais no Flamengo, não dá, é muito displicente. Na minha opinião também o Alacinha não dá para jogar mais no Flamengo e o Plata também não dá mais para jogar. Esses três jogadores aí, eu acho que o Flamengo teria que se livrar de qualquer forma desses três jogadores, porque são três jogadores assim de forma que são muito limitados. Tô ficando por aqui, peço para você deixar o like nesse vídeo, para você fazer a sua inscrição aqui no canal, muito importante para ajudar aqui o nosso trabalho. Eu volto na próxima, um forte abraço e até mais.